vocês já sabem, né? Se eu estou aqui no sofá é porque o tema é interessante e você, fornecedor, precisa prestar atenção neste vídeo e eu vou passar um pouco aqui do currículo de quem está aqui comigo hoje. Com mais de 20 anos de bagagem no mercado corporativo, no apoio, desenvolvimento e execução de planos de vendas, focados em órgãos da administração pública em todas as esferas, atuando hoje como gerente da unidade de negócios do governo da Conversys IT Solutions. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o nosso parceiro Orlando Silva Júnior. Orlando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a você, Ricardo, a Forset e dizer que eu me sinto muito honrado, né, em poder participar desse bate-papo. Orlando, eu fiquei super feliz. Para você que não sabe ainda, o Orlando, ele participou de um treinamento aqui da Forset e na conversa aí de bastidores eu percebi que ele tinha algo que para vocês vai interessar muito e vai virar o tema aqui do nosso encontro, que é o apoio técnico na 14133, não é isso, Orlando? Isso aí. A minha natureza é inquieta, né, Ricardo? Como vendedor eu falo bastante, mas ouço bastante também e foi um privilégio ouvi-lo, né? Foi enriquecedor aqueles momentos, aquelas horas, né? Aqueles 2 dias, na verdade, porque eu falei tanto que você precisou prorrogar, né? Assim que é bom. Orlando, eu quero aproveitar, porque eu não quero manter isso só para mim. Sim. Eu preciso compartilhar com eles. Apoio técnico na 14133. O que você pode compartilhar conosco? Legal. Bom, apoio técnico na 14133 é possível? E eu posso garantir para vocês que o agente público ele é bastante afeito e bastante receptivo, Ricardo, a esse tipo de apoio técnico. O apoio técnico é uma possibilidade que o agente público tem de consultar o mercado e, consequentemente, também é uma oportunidade que o mercado tem de se colocar de uma forma mais próxima do cliente público, o que, em última instância, pode ajudar bastante no processo licitatório, né? Eu acho que é um ganha-ganha o apoio técnico. Se a gente puder definir, é um ganha-ganha entre iniciativa privada e entre a administração pública. Orlando, principalmente agora, 14133, muita gente está chegando agora no mercado de licitações e tem aquele receio. Eu acho que não tem forma melhor para a gente trazer aqui essa temática. Se você puder dar um exemplo aqui do que seria este apoio técnico para a pessoa entrar aqui, navegar junto conosco aqui, por favor. Até citando a 14133, se tornou hoje uma exigência dentro da 14133 aquilo que já era praxe de muitos dos órgãos da administração pública, que era o estudo técnico preliminar, né? Instrumento que não era adotado pela maioria dos órgãos e que hoje é uma obrigação. E o estudo técnico implica numa construção meticulosa daquela demanda e nesse processo de construção a justificativa do porquê o órgão está adotando aquele caminho para uma determinada contratação. E é nesse momento que justamente o órgão privado tem condições de apoiar esse órgão público. De que forma? Trazendo boas novas, trazendo atualização tecnológica, né, para que neste processo o órgão possa contratar de uma maneira melhor, preservando inclusive o erário público. Então, em última análise, e é por isso que eu digo que é um ganha-ganha, é que essa união é uma união muito positiva. Ok, então eu vou dar um exemplo, Ricardo, hoje dentro da minha atividade. A Conversys é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que integra soluções de tecnologia em alguns segmentos específicos. Um deles é o da cibersegurança. E a cibersegurança é uma área em evolução contínua, né? A gente tem de um lado os atacantes, que são os hackers,
e a gente tem, de um lado, os defensores, que são as empresas de tecnologia, que são os integradores, como a Converse. E o órgão público, quando ele precisa renovar o sistema de segurança cibernética dele, vamos colocar dessa forma, ele precisa renová-lo por aquilo que tem de mais moderno. Porque se ele adotar os mesmos critérios e aquele mesmo documento que gerou uma contratação anterior, ele vai abrir mão de contratar aquilo que há de mais moderno e aquilo que efetivamente se faz necessário para o atual momento da cibersegurança. Através do apoio técnico de uma empresa especializada ou de empresas especializadas, é sempre de bom tom que ele converse com as várias soluções do mercado, com os vários fabricantes, né, até para garantir a construção de um termo de referência que atenda a todos os critérios, né, e todas as exigências da lei. Esse relacionamento é muito importante, porque ele aí tem condições, a partir dessas tratativas, trazer para o termo de referência dele ou para o estudo técnico preliminar dele que antecede o termo de referência, aquilo que há de mais moderno. Na outra ponta, isso favorece também o mercado, porque é muito mais perceptível e muito mais fácil das empresas que eventualmente e posteriormente forem participar do processo de poderem precificar corretamente e entregar corretamente aquilo que o órgão deseja contratar. Eu vejo você falando aí, Orlando, só vem aqui à minha mente, né? Você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, você participa de licitações ou você faz parte delas? Ó? O Orlando, ele faz parte do processo, está deixando dicas imprescindíveis aí para você. Orlando, eu vou começar a colocar um pouco mais de pimentinha aqui no nosso bate-papo. E aí, a participação, por exemplo, do gestor público num evento privado, num congresso técnico ali da própria empresa. O que você pode trazer aí para a gente com a sua experiência, por favor? Ok. Bom, é uma outra situação importante que invariavelmente acontece. E respondendo de uma forma objetiva, problema zero da participação de profissionais da administração pública em eventos técnicos, até porque são eventos formais, né? Eventos que envolvem a exposição de novas tecnologias, de informação, que é informação pertinente para o processo dele. Tudo o que acontece dentro da relação privada e pública, eu acho que deve acontecer sempre respaldado pelos princípios éticos que essa relação tem que atender, né? Então, desde que seja dada publicidade, desde que haja um convite formal, desde que outros órgãos sejam convidados, desde que a participação ocorra também dentro de outras empresas, dentro de outro processo que eu falei. Não adianta você participar só do evento de um determinado fabricante, sendo que outros fabricantes também te fazem esse convite, né? Então, até por uma questão, né, de você poder, enfim, atender a expectativa do mercado, eu não vejo nenhum problema. Eu acho até que é muito salutar que o ente público possa participar desses eventos. Eu lembro conversa de bastidores aí, você fala muito aí desse... É só ter o cuidado ético, né? Ético, com relação a este encontro, porque muita gente confunde e tem essa dúvida. Eu que acabo ministrando treinamento de diversas empresas, diversos setores, hoje tem sido com as políticas, né, de governança, Sim. compliance e tal, as empresas ficam com muito receio dessa visita técnica ali, né? E isso é super sadio fazer isso, né, Orlando? Sim, é super sadio. Sem dúvida é o que você falou. Hoje eu acho que existe uma preocupação, e essa preocupação é importante e é um fato positivo. As empresas hoje têm compliance, né? Eu mesmo já trabalhei em empresas onde a gente apoiou tecnicamente um processo, né? Um processo que a gente podia eventualmente ser muito bem sucedido, e a empresa, por uma questão ou outra desse compliance, decidiu não participar, né? Então eu acho que isso é muito positivo, porque isso profissionaliza, né? E eu acho que hoje os órgãos de fiscalização,
eles também têm muito mais ferramentas para acompanhar esses processos, o que acaba inibindo também, né, outras práticas, né? Então, o compliance ele é muito importante nos dias atuais. E diante de todo esse compliance que existe tanto de um lado da empresa privada quanto dos órgãos públicos, eu acho que as relações sadias elas devem continuar acontecendo, porque, como eu disse, essa relação e essa troca ela enriquece tanto as empresas privadas, que acabam entendendo melhor a necessidade do ente público, quanto o ente público que tem condições de especificar aquilo que há de melhor para ser contratado. Porque tem uma máxima, quando você não tem a visão daquilo, você acaba nem sempre percebendo o quão você precisa daquilo. Né? Então, assim, se o ente público não souber que existe uma solução que atende especificamente um problema que ele tem, ele acaba construindo um processo sem considerar aquela vertente e que nela talvez residisse a solução de todos os seus problemas. Então, eu acho que essa troca ela é benéfica, ela deve existir com ética, com compliance, enfim, né? De uma forma muito honesta entre ambos os lados. Né? Exato. Então não deixe de fazer, ó, pegue as dicas aí que o Orlando está trazendo. E Orlando, vamos lá. Nosso público às vezes está pensando, ele tá levando ali para a área dele e ele fica pensando assim, eu vou pedir para que você dê uma dica aí com relação a como documentar isso, né? Quais são os artefatos aí que eu tenho para poder documentar esse relacionamento. Porque eu convidei ali o gestor, eu busquei ali o gestor, eu trouxe ele, eu provoquei uma reunião e como que eu faço para ir documentando? Que dica que você pode dar para quem está acompanhando aqui o nosso quadro? Legal. Eu acho que a relação ela tem que ser formal. Né? Ela é muito importante que a relação entre a administração pública e entre a administração privada ela seja formal. Mesmo que invariavelmente ou que no decorrer do processo, até para que eventualmente você possa agilizar a tratativa, você acabe, por exemplo, se comunicando com o administrador ou com aquela pessoa que está à frente de uma demanda técnica por uma ferramenta como o WhatsApp. Né? Mas assim, a formalização é sempre importante. Então assim, quando você for realizar uma reunião, que ela esteja devidamente agendada, ou que você tenha recebido um convite, ou que você o faça. Alguns órgãos, inclusive, eles vão além, né? Dentro até de alguns parâmetros que a própria lei estabelece, eles gravam as reuniões, né? E formalizam. Então, assim, eu acho que essa preocupação ela tem que existir dos dois lados, né? E quando eventualmente, e se isso eventualmente acontecer, que fuja essa regra, cabe a você também, como parte interessada na lisura do processo, que você sugira. Então, por exemplo, vamos um exemplo prático. Um determinado órgão solicitou esclarecimentos acerca de um determinado processo ou de uma determinada ferramenta que é fornecida por uma empresa ou que é integrada pela minha empresa, no caso da Conversys, né? Aí a gente, diante dessa solicitação, a gente agenda, a gente faz uma reunião. Nessa reunião, muitas vezes ela pode ser remota, né? Ela pode ser gravada por solicitação do órgão e tudo aquilo se torna um documento para que possa ser inserido dentro do seu processo. Porque, como eu disse, o estudo técnico preliminar exige esse levantamento prévio. E essa formalização é a evidência de que o órgão fez esse trabalho e essa lição de casa de uma forma correta, de uma forma ética. Então, e-mails, reuniões, enfim, todas essas atividades e até pareceres. Né? Então, assim, eu fiz uma análise sobre um determinado documento ou sobre um esboço, uma minuta de termo de referência. Quando eu for dar uma devolutiva para o cliente, eu devo fazê-lo de uma maneira formal, através de um e-mail,
né, onde eu faço as minhas sugestões, onde eu faço as minhas considerações, que não deixa de ser diferente daquilo que a gente faz em processo licitatório já, né? O questionamento, por exemplo. Quando eu questiono publicamente, né? Para que ele, órgão, tenha visão e todos os demais competidores também daquele certame possam ter também visão desse questionamento que de repente não serve apenas para a minha empresa, né? Então é dado publicidade. Então a publicidade ela tem que existir desde do nascedouro do processo de contratação, né? Beleza. Orlando, Eu não sei se eu enrolei ou respondi, tá né, perfeito Ricardo? aqui. Para você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, nós vamos falar a pergunta de ouro, eu vou deixar para o Ótimo, final. que Então, bom. eu sei que agora vai ser o ponto alto deste Sim. vídeo, porque já já nós vamos falar sobre lobby. Mas antes eu quero aproveitar já este momento, porque eu sei que é o ponto alto aqui do nosso encontro. Fala um pouquinho também sobre a Converse, qual que é o trabalho de vocês, por favor, para quem está acompanhando aqui o nosso encontro. Que bom, legal. É importante, obrigado pela oportunidade. A Conversys é uma integradora de soluções tecnológicas. A Conversys, ela atua basicamente em 3 grandes pilares. Um dos pilares é a parte de infraestrutura, de conectividade. Então, nós somos provedores de soluções de rede, né, infraestrutura de rede e conectividade, nós somos fornecedores de soluções de rede, de soluções de conectividade, de redes Wi-Fi, enfim. A gente está preparado para atender os nossos clientes em todas essas demandas, sejam elas públicas e privadas. Uma outra vertical da Converse é o que a gente chama de Edge Computing, que envolve a parte de data center, a parte de equipamentos de data center, histórias de servidores e outros tipos de equipamentos, e a área de cybersecurity ou cibersegurança, onde a gente também fornece as nossas soluções e soluções dos nossos parceiros, para que a gente possa proteger, né, enfim, os nossos clientes. Então, assim, e essas 3 atividades, elas meio que elas se interagem e elas se completam também. Então, a Converse, ela nasceu sob essa premissa, sob a premissa de ser um integrador muito preparado tecnicamente. Nós temos esse diferencial em relação ao mercado, além de integrar soluções, além de fornecer equipamentos. Dentro desse processo nós fazemos assessment, nós fazemos consultoria, nós temos um serviço de SOC e NOC que sustenta as operações dos nossos clientes também. Enfim, a gente tem uma participação muito abrangente e muito plural nesses segmentos e nessas áreas onde nós estamos presentes, né? A Converse é uma empresa nacional, mas uma empresa que já tem atuação em toda a América Latina, que abriu recentemente um escritório também em Portugal. Então aí a gente, desde então, se tornou uma empresa global e, enfim, é uma empresa em franca expansão e a nossa ambição é atender todas as empresas do planeta. Ótimo. Você, gestor, que está acompanhando aqui o nosso encontro, está aparecendo aqui na tela, ó, como você entrar em contato aqui com a Converse numa época, né, em que hoje o roubo de informações, rouba minha carteira, rouba meu celular, mas não leve minhas informações. Não é isso? Nós temos aí a preocupação. Levaram só meu carro. Que bom, mas não levaram o meu celular com as informações e assim por diante, né? Sim. E você, gestor, está preocupado com isso? Você, empreendedor, ó, entre em contato aqui com a Converse, que já é nosso parceiro aqui de muitos e muitos anos. E como o pessoal esperou, vou até me ajustar aqui, porque isso aqui é coisa que sempre o pessoal pergunta em treinamentos, seja em visitas aqui na Forset, mas tudo isso que você está falando aí, tudo que você trouxe aqui para o nosso encontro, não pode ser considerado um lobby? Por favor, esclareça isso para a gente. Que bom. É uma pergunta interessante e eu acho que é uma dúvida muito pertinente. A gente tem que fazer uma clara distinção do que é uma coisa e do que é outra coisa. Depois eu vou dar uma pinceladinha também sobre a minha percepção em relação ao lobby. Lobby, normalmente, ele acontece em instâncias
muito maiores do que o apoio técnico. O apoio técnico, invariavelmente, ele vai acontecer dentro da área técnica, da área demandante de um determinado órgão, né? Enquanto que o lobby, ele acaba acontecendo em outras instâncias, nas instâncias que envolvem, inclusive, o Congresso, né? Que envolve o topo dos ministérios, porque o lobby está relacionado a grupos de interesse e não necessariamente a uma ou outra empresa, né? O apoio técnico o apoio técnico, né? Assim, com redundância em tudo. Ao pé da letra. Ao pé da letra, no sentido da tua empresa, que é fornecedora de um determinado produto ou solução ou serviço, apoiar tecnicamente aquele órgão no desenvolvimento de uma demanda específica, né? Enquanto, como eu disse, que o lobby é um outro trabalho, é um trabalho enfim, defende grupos de interesse, né? Por exemplo, a gente ouve falar muito no Congresso, né? A bancada da bala, a bancada dos evangélicos, a bancada, enfim, de qualquer outro segmento de mercado que tem interesses, a bancada do agronegócio, enfim. E o lobista, ele entra justamente nessa seara, né? Nessa relação e pasmem, essa atividade em alguns outros países, como Estados Unidos, são atividades formais. Né? Regulamentadas. E regulamentadas, né? E muitas vezes esse lobby acaba acontecendo aqui no Brasil também de uma forma, não sei se regulamentada, apesar que eu acho que já tem até legislação e até se desenvolvendo no próprio Congresso, coisas nesse sentido de você construir realmente algum tipo de legislação que primeiro, que enquadre, né, as práticas e que dê sustentação para essa atividade também. Que se ela for realizada dentro daqueles princípios éticos, morais, né, enfim, eu também não vejo nenhum problema que ele aconteça. Né? Mas eu não fui e provavelmente nunca serei um lobista, até porque o meu relacionamento ele se restringe aos órgãos e às pessoas técnicas e demandantes, né? Mas, assim, eu particularmente não vejo nada de tão tenebroso nessa atividade, desde que ela seja desenvolvida de uma forma ética. Exatamente. Né? Porque o apoio técnico, se também não for desenvolvido de uma forma ética, ele também é nocivo. Né? Então, assim, o bom lobista e o bom apoiador técnico, eu acho que eles são bem-vindos. Os maus, nunca.